Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha, todo herói tem seu arqui-inimigo, aquele inimigo que é mais perigoso. O Batman, ele tem o Coringa, né? O Superman tem o Lex Luthor. E as rosas do deserto? Qual é o maior inimigo das rosas do deserto? Aquele que pode matar essas plantas muitas vezes da noite para o dia, e nós estamos na época desse inimigo, tá? Então toma cuidado, eu vou te dizer como vencer esse inimigo nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, tá? Se inscreva aqui no canal, ajuda essa comunidade a aumentar. Seja membro, você pode clicar no botão aqui embaixo e ser membro do canal e colaborar com o canal para a gente conseguir continuar aqui produzindo conteúdos bacanas que vão te ajudar aí no cultivo das suas rosas do deserto. Tá começando a chover em muitas regiões do Brasil, é ou não é? Aqui no Piauí já está começando a chover e o inimigo mortal das rosas do deserto já está dando as caras por aqui. A gente tem que redobrar os cuidados nesta época para não perder as nossas plantas, porque se a gente não tomar cuidado, muitas vezes as plantas podem morrer até da noite para o dia. Eu estou falando dos temidos fungos. Sim, os fungos que precisam basicamente de umidade e temperaturas mais amenas para se desenvolver, eles vão aparecer justamente nesta época, a época de chuva, quando começa a chover aí na sua região, como aqui está acontecendo agora, tá? Então esses fungos, eles começam a se manifestar ali, você começa a ver as folhas manchadas, começa a ver ali aquelas lesões arredondadas nas folhas, e se você não tiver um substrato bacana e não tomar os devidos cuidados, esses fungos começam a causar a podridão de raiz aí nas suas rosas do deserto, e é o que vai matar as suas plantas. Então já pensou, você tem uma planta assim já grande, bem desenvolvida, essa aqui ela tá cheia de vagens, olha isso aqui. Já pensou você de repente descobrir que a planta está apodrecendo, morrendo? Ninguém quer isso, é muito frustrante, tá? Então eu vou te ensinar aqui alguns cuidados para você ter nesta época, para não cair aí nas garras desse vilão maléfico aí das rosas do deserto, que são os fungos. Para começar, deixa eu mostrar aqui uma maneira de você já identificar que esse fungo já está rondando aí nas suas plantas, tá? Então eu vou mostrar essa plantinha aqui que eu peguei ali, estava perto de outras, e olha só o que a gente observa aqui. Olha essas folhas caídas, escuras, tá? Então esse tipo de fungo aqui, gente, olha, que danifica a folha, assim, deixando a folha quase toda escura e as folhas ficam olhando assim para baixo, da noite para o dia isso acontece. Esse é o mais perigoso, tá? Porque esse fungo aqui que causa esse tipo de lesão, ele vai causar uma podridão desse galho também se você não tomar cuidado. O galho ele vai começar a apodrecer e essa podridão vai evoluindo, pode chegar aqui e matar a sua planta. Se esse fungo, por acaso, está se desenvolvendo nesse substrato, um substrato com baixa drenagem, por exemplo, ele pode atacar a sua raiz e você vai ter um problema de podridão de raiz, e muitas vezes a raiz apodrece da noite para o dia, tá? Então você olha lá, um dia sua planta está com caudex durinho, tudo certo, amanhã você vai olhar para ela, você já vê aquela mancha marrom aqui e ela se desfazendo de podre, né? Então esse fungo aqui, que causa esse tipo de lesão, ele é muito perigoso, tá? Então vamos entender aqui o que a gente pode fazer para combater e evitar esta praga maldita. A primeira coisa é você ficar de olho aí nas suas plantas, né? Você fazer inspeções diárias nas suas plantas para identificar possíveis infecções, né? Possíveis plantas que estão sendo atacadas por esse fungo, como essa aqui, né? Então eu vou já tirar essas folhas lesionadas aqui, né? Já vou arrancar, deixando só as folhas saudáveis, tá? Mas isso não é o suficiente. Então eu faço isso aqui em todas as plantas, eu vou ali tirando aquelas folhas ali danificadas e não evitando que essas folhas caiam aqui no substrato, né? Eu vou retirando ali, jogando no lixo. É importante também retirar aquelas flores que já estão apodrecendo. Sabe, a flor quando abre, passa ali alguns dias, de repente começa a apodrecer e muitas vezes a flor
ela toma chuva e aí você vai ver aquela flor danificada, sendo atacada por fungo, amarronzada e caindo assim. Então você tira essas flores danificadas também aí, não deixa a flor ficar apodrecendo em cima da planta, porque isso ali é um ambiente altamente favorável para esse fungo se desenvolver, tá bom? Uma outra coisa que acontece é logo após a chuva, a água ela fica acumulada aqui em cima das folhas, tá? Então essa água parada aqui em cima das folhas durante algum tempo também é um ambiente altamente favorável para esse fungo se desenvolver. Então é muito importante que você bata assim, ó, vá caminhando entre suas plantas e faça isso aqui, ó, para a água sair de cima das folhas, tirando aquele excesso de água ali de cima, que assim você pode estar salvando a vida de algumas dessas plantas aí. E olha, o ideal seria a gente conseguir proteger as plantas da chuva com uma estufa, né? Coberta com plástico e tudo mais, mas nem todo mundo tem espaço ou condições de fazer isso, é ou não é? Então a maioria das pessoas, assim como eu aqui, olha, minhas plantas estão expostas à chuva. Então é importante a gente saber o que fazer nessas épocas, porque à medida que o ano vai passando, nós temos diferentes climas ali no nosso país e a cada clima desse, a rosa do deserto se comporta de uma forma diferente. Então é importante a gente entender cada uma dessas situações aí. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like, curta o vídeo, ajude o YouTube a entregar esse vídeo a muitas pessoas que podem estar tendo problemas com fungos aí nas suas rosas do deserto. Se por acaso você descobrir uma podridão de galho aí na sua planta, faça a poda imediatamente, tá bom? Então sempre que você vê algum sinal de podridão na planta, o quanto antes você cortar, retirar aquela podridão da sua planta, mais fácil é você salvar ela, tá? Porque essa podridão, como eu falei aqui, ela pode evoluir da noite para o dia e danificar toda a planta e tornar ela ali irrecuperável, tá? Mas como evitar que todos esses desastres aconteçam? Como minimizar esses problemas, tá? Existem duas coisas fundamentais que você pode fazer para minimizar esse ataque de fungos aí nas suas rosas do deserto, tá? Primeira coisa que é básica, fundamental, encontre uma receita aí ideal para você, que você consiga aí fazer com os materiais que você encontra aí na sua região, de substrato, tá? O substrato, gente, ele tem que ser um substrato com ótima drenagem, então ele não pode prender água. Então a água ela tem que passar rapidamente e uma coisa que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas só falam em drenagem, e eu sempre converso bastante sobre isso com os meus alunos lá dentro do curso. Você tem que ter baixos teores de matéria orgânica no substrato, tá? Então tem muita gente que coloca esterco no substrato, por exemplo. Então isso aí é matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai se decompor aqui no substrato e vai alimentar justamente esses fungos que vão causar podridão aí nas suas plantas. Então não adianta você ter um substrato com ótima drenagem se aquele substrato tem muita matéria orgânica. Então verifica se tem muita matéria orgânica, restos de vegetais, esterco principalmente, aí no seu pessoal que coloca muito resto de alimento aí nas suas plantas, olha, evita essas coisas, tá? Porque isso vai fermentar, vai se decompor, vai alimentar esses fungos e vai ficar bem difícil você controlar e evitar problema de podridão aí nas suas plantas, tá? Então encontra ou faça um substrato que tenha baixos teores de matéria orgânica. Vamos supor que você tem aí um substrato aí na sua região que você utiliza e você quer baixar o teor de matéria orgânica dele. Mistura ele com areia. Mistura, vai jogando ali a areia grossa de construção, vai misturando que você vai baixando esse teor de matéria orgânica aí desse substrato, tá? Isso é uma das coisas que você pode fazer. Uma outra coisa fundamental nesse período de chuvas é reforçar a aplicação de fungicidas aí nas suas plantas. Então, geralmente, quando está chovendo assim muito forte, assim, muito frequente, eu faço a aplicação de fungicida toda semana, tá? Principalmente quando eu observo que tem muitas plantas assim sendo atacadas por esses fungos nas folhas. Então toda semana eu faço aquela aplicação de fungicida, sempre olhando a previsão climática antes de aplicar. Porque de nada adianta você aplicar um fungicida hoje e logo depois começar a chover. Sempre verifique a previsão climática aí na sua região antes de aplicar o fungicida. Então você precisa de pelo menos aí 24 horas sem chuva após a aplicação para deixar aquele fungicida agindo ali, exercendo seu papel e eliminando os fungos, tá bom? E esse fungicida você pode usar tanto em plantas adultas, plantas com flores, plantas com vagens e plantas jovens também, mudinhas recém-germinadas. É fundamental que você utilize fungicida em tudo isso aí, tá?
E qual fungicida utilizar? Eu vou falar aqui de um que é muito simples, que eu já falei aqui no canal, que é a base de água oxigenada volume 10. Tá? Você pega aquela água oxigenada líquida volume 10, mistura 4 colheres de sopa em 1 litro de água e aí você pode borrifar em todas essas plantas, na parte aérea, no substrato, e você pode também de vez em quando até usar na rega, misturada à água da rega, tá? Então essa água oxigenada ela vai diminuir bastante esses problemas com fungos aí nas suas rosas do deserto, tá bom? E aí, você já teve problemas com esse vilão aí das rosas do deserto? Já perdeu plantas por podridão? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de conhecer a sua história. E é isso, gente, muito cuidado aí nesse período de chuvas aí com as suas rosas do deserto. Eu espero que as suas plantas atravessem esse período aí com muita saúde, tá? Se precisar de alguma ajuda aqui, você pode voltar aqui e maratonar alguns vídeos que podem ser importantes para você. Você pode também se tornar um aluno no curso do Método Rosa do Deserto de AZ, que o link está aqui na descrição, tá? E eu estarei sempre aqui à disposição de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!